Olá, nós somos universitárias do curso de Direito da Universidade Estadual do Paraná e participamos do projeto de extensão para a melhoria e eficácia dos serviços que visam coibir a violência doméstica. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão e todas as ações tomadas dentro dele. Mas, a princípio, o que é um projeto de extensão, né? Em suma, um projeto de extensão, ele busca integralizar o ambiente acadêmico à sociedade, por meio da prestação de serviços, que podem ser regulamentados tanto pela universidade quanto pelo órgão a que se destinam as ações. Bom, a seguir eu vou colocar algumas características que são comuns aos projetos de extensão como um todo. Bom, em suma, o projeto de extensão, ele sempre vai buscar essa integração entre a sociedade e a comunidade acadêmica. O nosso, por exemplo, nós atuamos dentro da universidade e essa extensão, ela chega à Delegacia da Mulher de Paranavaí, que é onde atuamos. O tempo de duração, ele geralmente é especificado. O nosso teve duração de 1 ano, mas daí nós estendemos por conta da pandemia. Iniciamos lá em julho do ano passado e vamos concluir em dezembro deste ano. E nós trabalhamos todos os dias, de segunda a sexta, né, das 14 às 17 horas. E por conta da pandemia, o nosso projeto de extensão ele foi pausado e nós ficamos trabalhando home office. Aí eu vou falar também um pouquinho da correlação, né, existente entre a pesquisa, educação e extensão. Nós estamos fazendo essa correlação, pois dentro do nosso projeto de extensão também cultivamos uma pesquisa que vai frutificar em forma de um artigo científico. Então, e a educação e a extensão, ela é muito importante para nós, pois ela concilia, né, a parte teórica que a gente vê na academia, na universidade, e a parte prática que a gente vê na delegacia. Isso é muito interessante. O objetivo do nosso projeto de extensão é viabilizar e melhorar a eficácia da atuação da Delegacia da Mulher de Paranavaí, contribuindo para agilizar o processo investigatório. Antes de passarmos a participar do projeto, a Delegacia da Mulher tinha muita demanda para poucas pessoas. Não que hoje a demanda tenha diminuído, mas com o nosso trabalho voluntário, fez com que os processos, né, passassem a ser um pouco mais ágeis, né, porque mais pessoas trabalhando. E que foi uma troca muito rica, porque enquanto a gente auxiliava, né, com o trabalho voluntário, a gente recebia muito o conhecimento no âmbito do direito penal e do direito processual penal. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que atende a Delegacia da Mulher, porque ela atende somente delitos específicos. Então, que delitos são esses? São casos de violência doméstica, delitos praticados contra criança ou adolescente e casos de crime relacionado a idosos. Então, no âmbito da violência doméstica, ameaça, lesão corporal, delitos praticados contra criança e adolescente, estupro, de vulnerável e afins. E casos de crime relacionados a idosos tem os maus tratos, mas assim, não é só isso, assim, sabe? Passo a passo do trabalho prático realizado. Bom, isso aqui é mais ou menos um resumo do que a gente faz. Isso aqui vai ser aprofundado mais para frente. Mas assim, eu vou só dar uma corrida. Então, é também basicamente um resumo do inquérito policial. Início do inquérito policial. O inquérito policial ele pode ser iniciado ou por uma portaria ou por auto de prisão em flagrante, e entre outros, mas esses dois são os que a gente mais vê. Assim. Aí as diligências. As diligências é o que a doutora basicamente pede para a gente fazer durante o inquérito policial, o que se precisa para concluir o inquérito policial. Aí a digitalização e anexação dos autos,
que daí é basicamente digitalizar os autos e colocar no sistema da polícia. E o relatório, que é onde a doutora vai proceder, vai decidir pelo indiciamento ou não do suspeito. Início do inquérito policial. Aí, como eu disse, as duas formas que a gente mais vê é a portaria e o auto de prisão em flagrante. Eu vou tentar exemplificar, eu vou tentar explicar com um exemplo. Por exemplo, a vítima, um suspeito vai até a casa da vítima e entra na residência dela sem que ela permita, e ela aciona a polícia militar, e a polícia vai até o local e encontra o suspeito lá ainda. Então, nesse caso, ele foi pego em flagrante. Vai ser um inquérito do mesmo jeito, mas vai ser um flagrante, que a gente fala. Então, não vai se iniciar com portaria, não vai ser um inquérito comum, vamos dizer assim. E os inquéritos em flagrante, as escrivãs têm 10 dias para terminar eles. E daí, aí eu vou dar outro exemplo para a gente poder ir para a portaria. Acontece essa mesma coisa, o suspeito entra na casa da vítima, mas ela não aciona a polícia militar. Só que depois, ela vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Então, aí vai se iniciar o inquérito mediante a portaria. E o que é essa portaria? É a descrição dos fatos, é o ato inicial do inquérito, e daí na portaria tem a descrição dos fatos, e embaixo tem o que a doutora basicamente pede que a gente faça, que são as diligências, que é o que eu vou explicar a seguir. Intimações. Então, como eu já havia dito, na portaria a doutora pede para que a gente faça determinadas coisas. Geralmente, a gente tem que intimar testemunhas que a vítima aponta, e tem que intimar o suspeito também, para que a gente faça um interrogatório, para que ele dê a versão dos fatos dele. Então, a gente pede essa intimação, coloca a hora, coloca a data, coloca tudo lá, seja para testemunha ou seja para o suspeito. E daí, no caso, quando é uma testemunha, ou quando é até uma vítima, porque às vezes o termo de declaração da vítima não ficou completo e ela faz um termo complementar, a gente faz oitiva. Então, testemunhas, oitivas. Quando é para o suspeito, a gente faz interrogatório. Então, a gente pede intimação, a pessoa vai lá e a gente faz ou uma oitiva ou um interrogatório. Ordem de serviço. A ordem de serviço é uma peça que a gente expede para o setor de intimação, geralmente quando a gente não consegue encontrar determinada pessoa. Não é só nesse caso, mas, por exemplo, eu estava dizendo da questão da intimação. Fez a intimação, não encontrou a pessoa, não se tem mais nenhuma informação sobre essa pessoa. A gente expede a ordem de serviço, que vai para o setor de investigação, e eles tentam encontrar essa pessoa. As certidões. A certidão já fala por si mesma, é onde a gente certifica algo. Então, por exemplo, a doutora pede um laudo de lesão corporal que a vítima tenha feito, porque se é caso de lesão corporal, a vítima é encaminhada ao ML. E a vítima não foi ao ML fazer esse laudo. Então, a gente faz uma certidão falando que a vítima não compareceu, a gente ligou para o ML e a vítima não compareceu no ML. A gente dá uma explicação, entendeu? Os ofícios. Os ofícios a gente usa para se comunicar com outros órgãos. Por exemplo, o suspeito coloca fogo, vamos dizer assim, na casa da vítima. E o corpo de bombeiros vai lá apagar. Então, e a gente quer acesso ao registro da ocorrência desse dia do corpo de bombeiros, porque também pode servir como uma prova. Então, a gente pede um ofício para o corpo de bombeiros
pedindo que eles mandem o registro da ocorrência desse dia. E o auto de exibição e apreensão, que é quando a pessoa leva, geralmente a vítima, leva alguma coisa que sirva como prova no inquérito. Por exemplo, prints de conversa entre ela e o autor, um CD com áudios trocados entre ela e o autor, alguma coisa que sirva de prova. A gente apreende essa coisa e faz essa peça, o auto de exibição e apreensão. E também a gente faz a qualificação indireta. O que é a qualificação indireta? É quando o autor assina a intimação e não comparece. E a gente entende que ele não quer vir. Então, a gente faz a qualificação indireta ao invés do interrogatório. Seguindo na linha das diligências, né, que são prescritas ali na portaria, há os laudos periciais, em que, por exemplo, há um caso de lesão corporal e uma vítima está lesionada. Então, nesse caso, nós a encaminhamos ao Instituto Médico Legal, o IML, e lá ela vai passar por perícia médica. Então, a resposta desse laudo aos questionamentos quanto aos hematomas, toda essa parte de lesão da vítima, nós requerimos e então nós anexamos ao inquérito policial. E daí ele vai servir de prova, né, dos fatos ocorridos e a gente usa ele também no relatório, né, para citar toda a ocorrência. Já a carta precatória, nós a utilizamos para elucidar casos nos quais testemunhas ou vítimas ou investigados fora da abrangência da comarca de Paranavaí. Assim, né, por meio dessa carta, nós pedimos à autoridade competente da comarca estranha nossa que realize diligências, né, no sentido de, por exemplo, pegar um termo de declaração da vítima ou realizar o interrogatório do investigado, algo nesse sentido. Então, a carta precatória é para a gente utilizar para fora da nossa comarca. Bom, pode voltar lá naquele esqueminha, Gabi, por favor? Gente, meu olho tá coisando. Sobre a digitalização e anexação dos autos, acontece que após cumprida todas essas diligências, caso não houver nenhum despacho, ou seja, caso a doutora, né, a autoridade policial, não perceber que falta alguma coisa ou outra para concluir o inquérito, a gente digitaliza. Muitas coisas hoje em dia já faz direto para o sistema, mas muitas coisas a gente precisa digitalizar. E então a gente anexa no sistema, né, que a gente chama de PPJE, que é Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico, para comunicação com o TJ. E após esse processo de digitalização e anexação, a gente dá o inquérito físico, né, para a doutora Fernanda, no caso, a autoridade policial, para que ela olhe tudo para ver se está tudo certinho, se não está faltando nada, para que seja feito o relatório, né. Antes, lá por meio do ano passado, a gente trabalhava com inquéritos físicos. E aí era necessário numerar todas as páginas à mão, e quando concluído, depois do relatório, a gente precisava fazer uma lista de remessa, onde especificava, né, para o cartório distribuidor para onde entregar e, no caso, o fórum que recebia esse inquérito, saber de onde estava vindo. E aí a gente também especificava em casos de houver algum CD ou um pendrive ou uma faca prendida, por exemplo, que a gente está entregando esse material para caso chegar lá e eles perderem, não poder responsabilizar a delegacia, né? Porque vai estar claro que foi entregue e eles receberam. E aí, com a mudança, né, para o digital, para os inquéritos digitais e essa digitalização e anexação, tornou tudo muito mais prático e ágil. O próximo é o relatório, né? Após toda essa digitalização e anexação que é passado para a autoridade policial, a autoridade policial vai fazer esse relatório, que consiste, né, na fundamentação das decisões e vai expor os motivos, né, que levaram a decidir de uma certa maneira. E o esqueleto, basicamente, que a gente utiliza pode mudar, acredito, para outros estados, mas o que a gente trabalha
consiste primeiro no resumo dos fatos ocorridos. Que é um resumo, né? Praticamente muito parecido com o resuminho que fica na portaria. E aonde vai estar descrito, né, o que aconteceu. Normalmente a gente sempre começa com trata-se de um inquérito policial instaurado mediante a portaria ou prisão em flagrante, né? Tendo por finalidade apurar notícia crimes narrado em boletim de ocorrência, número tal, e em termos de declaração em anexos, os quais informam que no dia tal isso aconteceu, outro aquilo, enfim, é um resuminho do que aconteceu, da ocorrência, né? Depois vem esses elementos carreados pela investigação, que é tudo que a gente usou. Então, os termos de declaração, os interrogatórios, os laudos, todos esses documentos que foram anexados durante a investigação no inquérito. Depois vem a fundamentação, que é onde a gente argumenta, né, o porquê do indiciamento ou do não indiciamento, e a gente usa muito as jurisprudências, né, as doutrinas, e para a gente argumentar, né. E por fim vem a conclusão ou indiciamento, onde vai especificar, né, se o investigado vai ser indiciado ou não. E às vezes a gente coloca, né, especifica o crime que está sendo abordado ali, por qual crime ele está sendo indiciado ou não, porque acontece, às vezes ele está sendo investigado por 3, 4 crimes e ser indiciado por 2 ou 1, ou por nenhum, né, no caso de não indiciamento. E após essa finalização desse relatório, a autoridade policial comunica, né, ao Instituto de Identificação do Estado do Paraná, no caso que a gente trabalha, né, no Paraná, para as devidas anotações, e depois é encaminhado os autos para o Poder Judiciário. E a partir daí vai caber ao Ministério Público o oferecimento da denúncia ou não, ou até o arquivamento, né? Esse relatório, quem faz é a autoridade policial, né? A gente chegou até a fazer alguns esboços para a gente aprender durante essa quarentena que a gente ficou em home office, mas tudo que a gente faz, tanto nas oitivas, né, do que já foi dito anteriormente, até esse esboço desse relatório, sempre a palavra final é da autoridade policial e é sempre passado, né, para as escrivãs e para a doutora para que nada saia errado, né? E é desse jeito que é finalizado o inquérito policial dentro ali do estabelecimento da polícia. Depois é só com o Ministério Público. Bom, por fim, nós gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso professor, coordenador do projeto de extensão, professor Wanderson Lago Vaz, e as nossas meninas que trabalham conosco e nos suportam diariamente, as escrivãs e a delegada, a Adelina, a Vanessa e a delegada Fernanda. Muito obrigada. Obrigada. Nesse processo pela paciência, nesse processo de aprendizagem e tal. Ensina tudo certinho. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.